Deus bem sabe que nós não seremos perfeitos nessa terra, perfeitos nessa vida. Mas é verdade que Ele espera de cada um de nós uma santidade de vida no nível mais profundo possível, uma conduta íntegra, exemplar. Deus espera que cada um de nós seja irrepreensível. Ser irrepreensível é ser alguém que não dá margem, não dá brecha, não dá motivo para ser repreendido, censurado, para ser chamado à atenção. Ser irrepreensível é ser alguém de excelente reputação. Então, viva de tal modo que quem quiser te acusar, que tenha que inventar, mentir, que precise te caluniar. Nas Sagradas Escrituras nós encontramos exemplos e mais exemplos de personagens de uma fidelidade radical a Deus. A palavra de Deus fala sobre um homem que foi achado justo na terra, Noé. José foi outro homem fiel a Deus nas Sagradas Escrituras. De modo que lá em Gênesis capítulo de número 39, a mulher de Potifar precisou inventar uma mentira a respeito dele, dizendo que ele tentou abusar dela, quando na verdade era ela que estava o tentando. Mas ele foi fiel a Deus e fugiu daquela tentação e por isso foi até mesmo para a prisão por causa daquela calúnia. Mas ele continuou íntegro, irrepreensível. Foi necessário que inventasse uma mentira a respeito de sua conduta para o acusar. Gosto muito de como a palavra de Deus menciona Jó. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 1, vai dizer assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era homem íntegro e reto, irrepreensível, que temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. E na verdade é o próprio Deus quem atesta o caráter e a conduta de Jó, pois no versículo de número 8, o Senhor diz assim a Satanás: notaste o meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Será se nós somos pessoas as quais Deus pode atestar isso? E lá no versículo 22 vai dizer que em tudo isso Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. E preciso destacar aqui um outro homem temente a Deus, que é Daniel. Em Daniel capítulo 6, no versículo de número 5, quando Daniel estava se destacando e começaram a sentir inveja dele, vai dizer assim: os ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso e irrepreensível se encontrava nele. Olha outra afirmação maravilhosa que nós encontramos e que nos inspira também a desejar viver assim. Ao chegarmos no Novo Testamento, nós nos deparamos com essa afirmação a respeito de Zacarias e sua esposa Isabel. Lucas capítulo 1, versículo de número 6. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não são alguns, todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nós não precisamos nem falar sobre a Imaculada Virgem Maria, aquela que foi encontrada como cheia de graça diante de Deus. A respeito de José, o seu esposo, Mateus 1,19 vai falar que ele era um homem de bem, um homem justo. Depois nós podemos destacar também Simeão, lá em Lucas capítulo 2, versículo 25, que vai dizer: era um homem justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Um homem também irrepreensível. Jesus é o exemplo perfeito de alguém irrepreensível. Apesar de 100% Deus, ele se fez homem, então era também 100% homem e passou por essa terra sendo irrepreensível. Hebreus 4,15 vai dizer que ele passou por todas as provações que nós, com exceção do pecado. E nós, quando chegamos em Mateus capítulo de número 27, versículo 19, quando todo aquele contexto ali da prisão de Jesus está acontecendo, a mulher de Pilatos manda lhe dizer: nada faças a esse justo. Se é justo, é porque não havia nele nenhuma culpa, nenhum crime. E depois o próprio Pilatos tem que reconhecer para a multidão em João 18:38, não achei nele crime algum. E ao longo da história da igreja, filhos e filhas de Deus, cheios do Espírito Santo, obedecendo às palavras de Jesus, viveram vidas irrepreensíveis. E nós hoje somos chamados a viver assim. Sim, todo cristão é chamado a ser irrepreensível. Na verdade, desde a eternidade.
Antes mesmo que existíssemos, somos chamados a sermos irrepreensíveis. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 4, vai dizer que em Cristo nós fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Antes de tudo, para que seja possível nós sermos irrepreensíveis, é preciso pedirmos a graça ao Senhor. Mas também cabe a nós tomarmos a decisão e também nos esforçarmos para viver isso debaixo da graça de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, diz assim: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, completa, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo a respeito das viúvas, ele diz: recorda-lhes isso, para que sejam irrepreensíveis. Veja que esse chamado é para qualquer um, em qualquer estágio da vida, em qualquer condição. Em 1 Timóteo também, capítulo 6, versículo de número 14, nós podemos ler o seguinte: recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tito, diz assim: exorta igualmente os moços a serem morigerados. Mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela integridade na doutrina, gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja confundido, não tendo dizer de nós mal algum. Para que o adversário não encontre em nós motivo algum para que ele nos acuse, para que ele fale mal. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 14, também num texto que está situado num contexto da segunda vinda de Cristo, diz assim: portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. O ser irrepreensível é exigido principalmente, de modo especial, de quem está numa posição de liderança, de quem prega, de quem está mais exposto no serviço. Lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 1 em diante, falando a respeito daqueles que aspiravam ao episcopado, falando sobre o bispo, diz assim: porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível. E lá no versículo de número 10, falando agora a respeito dos diáconos, vai falar assim: antes de poderem exercer o seu ministério, sejam provados para que tenha certeza de que são irrepreensíveis. Há um bom testemunho, há um bom comportamento que é exigido de forma especial de quem está num serviço, de quem está numa liderança. Então, que nós possamos tomar o firme propósito de, debaixo da graça de Deus, sermos irrepreensíveis em essência e na aparência, no caráter e na conduta. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo desse canal, em nome de Jesus.